professor Dalto, Biologia. Mais uma vez, continuando, histologia, tecido conjuntivo. Mas que tecido grande, não acaba, né? E tem muita coisa para falar. Vamos recapitular, como sempre, perfeição, repetição, histologia, tecidos, passamos pelo epitelial, a origem dele é tripla, pode ser da endoderma, da ectoderma e da mesoderma. Chegamos em conjuntivo enorme, né? Origem do conjuntivo mesoderma, ele vem da mesoderma, origem mesodermal. Qual conjuntivo? Todos, ele é bem variado, bem diversificado. Todos os conjuntivos são provenientes da mesoderma. Primeiro, o que é um tecido? Um conjunto de células, no caso do conjuntivo, polimorfismo, células diferentes, com funções diferentes, com formatos diferentes, e essas células se encontram dispersas, se encontram espalhadas. Então, já que elas se encontram dispersas, tem muito espaço entre essas células. Já que tem muito espaço entre elas, cabe muita substância intercelular ou intersticial entre essas células. A substância tem dois componentes, substância amorfa, que é uma parte mais aquosa, e as fibras, colágenas, elásticas e reticulares. Começamos a classificar o conjuntivo e vimos alguns. Tecido conjuntivo propriamente dito, aula anterior, frouxo, denso, modelado e não modelado. Passamos pelo adiposo, chamado de branco ou amarelo, o marrom ou multilocular. Vimos as principais diferenças. Chegamos no hematopoiético. Esse hematopoiético divide-se em dois, mieloide e linfóide. O hematopoiético mieloide é aquele que produz os elementos do sangue. O hematopoiético linfóide, não estou falando linfóide, né? Produz elementos da linfa, que são linfócitos. O linfóide produz elementos da linfa, que são os linfócitos. A partir de agora, veremos então os elementos. Que elementos formam sangue, que elementos formam a linfa, são chamados de elementos figurados, tá? E qual o papel de cada elemento desses, certo? Nós temos três principais elementos, vistos anteriormente, citados anteriormente, né? Nós vimos que tanto o sangue quanto a linfa têm elementos. No caso do sangue, nós temos glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaquetas. A linfa tem linfócitos, que são apenas glóbulos brancos. Perfeito? Vamos começar com o vermelho, que só o sangue tem. Olha que imagem linda, que espetáculo, adoro o sangue. Quando você vê o sangue, essa parte maior avermelhada, arredondada, côncava, são as hemácias, são os eritrócitos, que são chamados de glóbulos vermelhos. Essas células menores, com núcleozinho redondinho, é um tipo de glóbulo branco, são leucócitos, então fazem defesa, e esses fragmentos branquinhos menores são chamados de plaquetas. Eu falei fragmento, lembrar que plaqueta não é célula, são fragmentos de células, já citados anteriormente na aula passada. Vamos começar então a falar de hemácia, primeiro elemento figurado que só o sangue tem. Quando eu falo hemácia, o que você lembra? Transporte de gases, principalmente o oxigênio. Vamos pegar uma questão de vestibular. A explicar essa sala é muito legal, muito boa, né? O indivíduo, ele foi jogar futebol lá em La Paz, em um ambiente com atmosfera rarefeita. A concentração de oxigênio é menor do que aquela que nós vivemos. De imediato, ele tem algumas sensações fisiológicas, como falta de ar, cansaço, fadiga, um cansaço mais frequente do que o nosso ambiente. Por quê? Devido à falta de oxigênio. Sem oxigênio, cai a taxa metabólica, menor produção de energia, que leva ao cansaço, fadiga e fraqueza com mais frequência. O indivíduo sofre adaptações ao chegar nesse ambiente. Que adaptações são essas? Primeiro, resposta rápida e curta. Eu não gosto, eu não arrisco. E eu vou lembrar para você qual é o mecanismo inteiro de produção de glóbulo vermelho, bem sintético, bem resumidinho, mas o mecanismo inteiro para você não arriscar ter perdas em questões abertas, como o FUVEST, Unifesp, Unicamp, onde esse tipo de questão aparece com muita frequência. Vestibulares cariocas, o FRJ, a UERJ em si, são vestibulares que batem questões abertas com esse tipo de pergunta aqui. O que acontece com o indivíduo ao chegar num ambiente com baixa concentração de oxigênio com a atmosfera rarefeita? Resposta rápida. Haverá um aumento da produção de hemácias, aumento da produção de glóbulos vermelhos, aumentando, consequentemente, o transporte de oxigênio, aliviando a falta de ar. Tá, legal, tá certo, mas está incompleto. Eu não sei qual que é o critério de avaliação que aquela prova vai ter para você. Então, para que você não arrisque de jeito nenhum, mecanismo completinho, mas compactado, já basta para você. O indivíduo, ao chegar no ambiente com atmosfera rarefeita, claro, haverá uma baixa concentração de oxigênio. Alguém detecta essa baixa concentração. A pergunta é, quem detecta a falta de oxigênio? Aí a pessoa fala, Dalton, é o bulbo. Pois é, você errou. Nesse mecanismo aqui não é o bulbo. O bulbo, você lembra que ele
ele detecta o pH sanguíneo, alterando a frequência respiratória, a frequência cardíaca. O objetivo não é o aumento de hemácias. Quem detecta a falta de oxigênio, que lá no futuro vai resultar na produção de hemácias, são os rins. É bem diferente isso aqui. O pessoal erra bastante. O rim detecta essa falta de oxigênio na corrente sanguínea. Mas, Dalton, eu já li que o fígado faz isso. Tá, o fígado, na verdade, ele produz o mesmo hormônio que o rim vai produzir, chamado de eritropoietina. Esse hormônio eritropoietina é produzido pelo rim ao detectar essa baixa concentração de oxigênio. O fígado produz o mesmo hormônio, mas não nessas condições. Então, quando eu escutar, Dalton, já vi falar que o fígado faz isso. Realmente faz. O que ele faz, na verdade? Produz o hormônio eritropoietina, mas não nessa condição especial de falta de oxigênio. Então, numa questão aberta, devido à falta de oxigênio, baixa concentração desse gás na atmosfera, o rim produz o hormônio eritropoietina. Esse hormônio eritro, de eritrócitos, né, ele atua na medula óssea vermelha. Cuidado para não confundir com medula óssea amarela, aula anterior, né? Medula óssea amarela é gordura, é tutano, é uma gordura dentro do osso. No caso aqui é medula óssea vermelha, presente em vários ossos aí, tá? O hormônio eritropoietina atua na medula óssea vermelha e realiza um mecanismo de conversão. Na verdade, são várias conversões, tem várias conversões. Você vai decorar a principal para a gente, tá? O que o hormônio eritropoietina faz na medula óssea vermelha? Ele converte uma célula em outra célula. Ele converte eritrócitos em hemácias. Ele converte eritrócitos em hemácias. Você fala, mas não é a mesma coisa? Não é. Eritrócitos, bem geralzão, são células principalmente nucleadas. Vem do eritroblasto, que se converte em eritrócito. Decora assim, o eritrócito são células nucleadas, que ao perderem o seu núcleo, se convertem em hemácias, que são células anucleadas. E essa perda de núcleo se deve ao hormônio eritropoietina. Mais direto é impossível. Mas tem que lembrar, devido à falta de oxigênio, o rim produz eritropoietina, que na medula óssea vermelha converte eritrócitos em hemácias. Entre várias mudanças citológicas que acontecem aqui, a que você vai decorar principalmente, perda do núcleo. E essa perda de núcleo converte eritrócitos em hemácias. E qual o papel da hemácia? Transporte de oxigênio, que é o que condiciona o indivíduo ao novo ambiente, que é um ambiente com atmosfera rarefeita, aliviando, no caso, a falta de ar, o cansaço, a fadiga e a fraqueza. Todo esse mecanismo é chamado de eritropoiese. A eritropoiese é o mecanismo que explica o aumento da produção de glóbulos vermelhos em ambiente com atmosfera rarefeita. Perfeito? Se você esquecer, coloca lá, que devido à falta de oxigênio, aumentará a produção de hemácias, elevando o transporte de oxigênio, o que condiciona o indivíduo ao novo ambiente com atmosfera rarefeita. Se você lembrar, coloque esse mecanismo aqui, não arrisque. O que você lembrar, coloque na sua prova. Perfeito? Glóbulo vermelho, vamos às plaquetas e vamos aos glóbulos brancos. Plaquetas. A plaqueta, papel principal, coagulação sanguínea, famosa casquinha do machucado, que é um coágulo. Qual o papel da casquinha? Lembra? Parar de sangrar, estancar o sangramento, evitar hemorragias. Em provas, quando você fala plaqueta, o indivíduo apresenta manchas na pele, sangramento de gengiva, isso é hemorragia subcutânea. Pode ser uma queda plaquetária. Então, a plaqueta realiza a coagulação sanguínea. No caso mais comum, casca do machucado, que é um coágulo, que estanca o sangramento, que evita o sangramento, que faz você parar de sangrar. Mecanismo de coagulação sanguínea, já na tela, inclusive, né? Esse mecanismo, para quem não é muito adaptado, muito chegado nesse mecanismo, não se iluda. Só na prova do Enem já apareceu várias vezes, inclusive todo esse mecanismo com toda essa nomenclatura. Então, é um tipo de mecanismo que você vai ter que aprender. Não deixa para depois, não fique transpondo obstáculos aí, correndo de obstáculos. Esse é um que você vai ter que enfrentar, que é decorar esse mecanismo de novo, se é que já não decorou, ok? Vamos supor que houve uma lesão, não interessa aonde em você. A partir dessa lesão, em um tecido, em alguma parte do corpo, a plaqueta libera uma substância chamada tromboplastina, certo? Tudo aqui, a partir de agora, são proteínas, tá? Todos esses nomes diferentes, que eu vou citar para você mais uma vez, são substâncias de natureza proteica, certo? Então, houve uma lesão, não interessa aonde foi essa lesão, e a partir dessa lesão, que é um estímulo, né? O tecido foi lesado, as plaquetas
que são fragmentos de células, liberam uma substância no sangue chamada de tromboplastina. Aí tem um mecanismo que antecede a esse. Dentro da plaqueta tem tromboplastinogênio. A partir desse estímulo, o tromboplastinogênio se converteu em tromboplastina. O que eu costumo ver em provas, a partir da tromboplastina. Então, houve uma lesão, percebo de acordo com a nossa figura, houve uma lesão, um machucado, a parede foi rompida, tá vendo? De um vaso, uma lesão, e esses fragmentos de células, que não são células, chamados plaquetas, liberam uma substância chamada tromboplastina. Antes disso, eu falei que plaqueta é um fragmento de célula, não é uma célula. A célula, citada anteriormente, que na medula óssea vermelha sofre fragmentação, originando plaquetas, ela é chamada de grande, megacariócito. Esse megacariócito é uma célula muito grande que, ao sofrer fragmentação, origina plaquetas. Então, houve uma lesão, a partir dessa lesão, a plaqueta libera a tromboplastina. Essa tromboplastina, juntamente com cálcio é essencial na coagulação sanguínea, entre outros mecanismos, como contração muscular. A substância tromboplastina, junto com o cálcio, atua no fígado. E o que acontece no fígado? Uma primeira conversão. No fígado, a protrombina se converte em trombina, que são duas proteínas, tá? Essa conversão de protrombina em trombina se deve à tromboplastina mais o cálcio. E pergunta, mais uma vitamina. Você conhece como vitamina K. Lembra de vitamina K? K de coagulação. É com C, viu? K é para decorar, tá? Vitamina K de coagulação. Vitamina K é a filoquinona. Essa vitamina K, que é a filoquinona, juntamente com o cálcio, mais a tromboplastina, atuam no fígado, convertendo a protrombina em trombina. É a primeira conversão. São duas conversões, tá? Essa trombina é jogada no sangue e encontra com alguém que já está no sangue e faz outra conversão. A trombina encontra com o fibrinogênio, que se converte em fibrina. Então, vamos lá, são duas principais conversões. Houve uma lesão, a plaqueta libera tromboplastina, juntamente com o cálcio, mais a vitamina K, K de coagulação sanguínea, filoquinona. A vitamina K mais o cálcio, mais a tromboplastina, atua no fígado, convertendo protrombina em trombina. Primeira conversão. Tudo é proteína. Essa trombina cai na corrente sanguínea e converte fibrinogênio em fibrina, tudo no sangue. Essa fibrina é quem eu quero. Essa fibrina, na verdade, perceba de acordo com a figura, a fibrina acumula em volta da plaqueta, formando o coágulo, que é a tão famosa casca do machucado, evitando o sangramento. Aí você para de sangrar, ok? Vamos de novo. A tromboplastina, mais o cálcio, mais a vitamina K, atua no fígado, convertendo a protrombina em trombina. A trombina cai no sangue, convertendo o fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina, junto com as plaquetas, forma um coágulo, que é a tão famosa casquinha do machucado. Parando o sangramento, estancando a hemorragia. Sua mãe falava, menino, não arranca a casquinha, tem que esperar a casquinha cair sozinha. Tira a mão daí. Não era assim que a mãe fazia? Pois é, sua mãe estava certa. Talvez não sabia por quê, mas estava certa. Quando você arranca a casquinha, debaixo dela, o tecido, às vezes, ainda não cicatrizou. Então, o sangramento vai acontecer mais uma vez. Quando o tecido cicatriza, com o tempo, com a água durante seu banho, essa casca, que é um coágulo, hidrata, fica mole e sai sozinha. Enquanto estiver sangrando, ela não desprende de você. Ela fica aderida junto à região lesada. E com o passar do tempo, abaixo da casquinha, o tecido epitelial vai sofrer mitoses, a parte viva dele, vai cicatrizar e perde a aderência. Durante o banho, a casca vai hidratar e perde aderência e sai sozinha. Se você arrancar a casquinha sem cicatrizar, vai começar tudo de novo. Beleza? Então, isso é coagulação sanguínea muito legal. Vamos aos brancos. Aí que é o show. Eu, particularmente, amo, adoro. E eu sempre alerto você que está junto comigo. Branco tem que saber desenho, função e papéis. O que as pessoas, no geral, decoram. O seu concorrente. Branco faz defesa, proteção, sistema imunológico. Aí eu pergunto, me dá um exemplo de branco. A pessoa fala leucócito. Já errou por aí, porque leucócito é sinônimo de branco. Vamos mais um. Dalton, linfócito. Mais um. Linfócito B. Mais um. Linfócito T. A pessoa não sai do lugar. Quando lembra, fala macrófago.
que é muito famoso, mas é um monte de branco. Cada branco, uma das brancas que você falou que faz defesa, cada branco protege, defende seu corpo de uma forma diferente. Veremos quais são os principais brancos e papel de cada um. Vamos lá então. Encerrando plaqueta, fechamos ela. Glóbulo branco, grande problema do branco. Brancos ou leucócitos. Para nós é a mesma coisa, certo? Quando eu falo branco, proteção, imunidade, sistema imunológico. E cada branco protege seu corpo de uma forma diferente. Quando eu falo branco, nós dividimos os brancos em dois grupos. São chamados de leucócitos granulócitos, que têm grânulos, e leucócitos agranulócitos, que não têm grânulos. Você fala, mas Dalton, qual que é o papel de um grânulo? Depende do branco. O grânulo não é ribossomo, tá? Grânulos são pequenos pacotinhos com substâncias dentro. Ah, qual substância? Depende do papel que o branco vai ter. Que branco que é esse? Então, tem leucócitos granulócitos, que tem grânulos, e leucócitos agranulócitos, que não têm grânulos. Certo? Granulócitos são três. Neutrófilo, eosinófilo, também chamado acidófilo, e basófilo. São três principais brancos granulócitos, que têm grânulos. Agranulócitos são dois, o monócito e o linfócito. Não é tão difícil assim. Olha o que eu fiz na tela para você, um debaixo do outro. Vou colocar o desenhozinho, vou explicar cada um. Pegou essa aula, tem em mente ela, repita várias vezes, entra nessa videoaula, está gravada para você, fotografa, joga no WhatsApp, compartilha no grupo. É assim que você faz. Você só aprende branco repetindo, e várias vezes, e várias vezes. São três granulócitos, neutrófilo, acidófilo, também chamado eosinófilo, e o basófilo, certo? Há granulócito, que não tem grânulos, monócitos e linfócitos, certo? Primeiro, desenho. Como assim? Vou ter que decorar desenho? Com certeza. Cada um tem uma estrutura, um formato celular. Primeira coisa, esses 5 brancos aqui, eu vou chamar de originais. Por que originais? Esses 5 podem dar origem a outros. Processo de diferenciação. Esses 5 brancos, que eu coloquei agora na tela para você, neutrófilo, acidófilo ou eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito, são chamados de brancos originais, são produzidos pela medula óssea vermelha. A partir desses 5, haverá processos de diferenciação e outros podem aparecer a partir desses 5, que eu vou chamar de não originais. Esses 5, chamados originais, eles são redondos, são células esféricas. Você fala, Dalton, mas células são esféricas. Nem todas. Nem todas. Lembra de macrófago? Macrófago é um tipo de globo branco. O que lembra macrófago? Fagocitose. Pois é, lembra uma ameba. Lembra uma ameba. É cheio de expansões chamadas pseudópodes. A célula não é esférica. Então é um erro você decorar que células são redondas. Os brancos originais são esféricos, são redondos, mas nem todos são. O macrófago, que não está nessa lista, ele vai aparecer, é um tipo de branco com emissões citoplasmáticas que nós chamamos de pseudópodes. Você pode perceber que ele não é esférico, certo? Só que esses 5 aí, originais, eles são chamados de esféricos. E são muito legais de você estudar, tá vendo? São 5 redondinhos. Mas, qual a diferença entre eles? Olha para o desenho. Perceba que o núcleo de cada um tem um formato diferente. Perceba que as 3 primeiras está cheio de pontinhos no citoplasma. São grânulos, são granulócitos. Os 2 últimos, citoplasma sem grânulo, agranulócitos. Cuidado com os desenhos. Perceba que o neutrófilo, primeiro tipo de branco, o núcleo dele divide-se em 3 partes mais ou menos iguais. É chamado de trilobado. 3 lobos, 3 partes. Perceba que o acidófilo ou eosinófilo, 2 partes mais ou menos iguais, mais ou menos também simétricas. É chamado de bilobado. 2 lobos, 2 partes mais ou menos iguais. Esse basófilo é um problema. Perceba que também tem 2 partes, mas não são simétricas. Uma é um pouco maior e uma é um pouco menor. Tá? Então, esse basófilo também tem 2 partes, mas não são simétricas. Uma maior e outra menor. Normalmente, o legal é chamar de núcleo irregular. Por que irregular? Porque não tem padrão. Já vi provas chamando também de bilobado, que é um absurdo. Porque bilobado é o acidófilo, que são 2 partes simétricas, são 2 partes iguais.
mas pegou uma prova, não tem alternativa melhor, você pode marcar, que eu já vi várias vezes, chamando o núcleo do basófilo de bilobado também, porque tem dois lobos, tem duas partes mais ou menos iguais, mas não são iguais. Perceba de acordo com a figura que o basófilo é uma parte um pouco maior e uma parte um pouco menor. Perfeito? Perceba que nos agranulócitos, o monócito, o núcleo, lembra, forçando um pouco a amizade, um rim. Por isso o núcleo riniforme. Porque riniforme, forma de rim. Mas a nomenclatura que menos cai é riniforme, forma de rim. Aqui eu vejo em prova, na verdade, 3 nomenclaturas. A que eu mais concordo, a que menos cai é riniforme. Lembra o rinzinho. A segunda nomenclatura que mais aparece, núcleo em ferradura. Ferradura, não sei aonde, só se for o pé do cavalo do Avatar, núcleo em ferradura, mas já vi em prova também. E o que mais cai, é o que eu menos concordo, núcleo oval. Não, vamos voltar para a tela. Oval aonde? Aonde tem oval aqui, gente? Tá vendo? Olha, você não tem noção quantas vezes eu já vi isso aqui em microscópio. Eu nunca vi oval. Deve ter algum problema mental sério, algum transtorno, mas eu nunca vi oval em microscópio aqui. Nunca vi. Eu concordo mais com riniforme, forma de rim. E o último aqui, que é o linfócito, que é o mais famoso dos brancos, perceba que o núcleo é redondo. A célula é esférica, o núcleo é esférico também. Ambos são esféricos. Perfeito? Principal papel de cada um. Neutrófilo. Agora, escute bem. O neutrófilo tem o mesmo papel que o macrófago. O que macrófago faz? Fagocitose. Tanto neutrófilos quanto macrófagos realizam fagocitose. Me entenda. É a sua primeira linha de defesa. Questões. A pessoa pisou num prego, se arranhou no arame farpado. Quais são as principais células que atuam como primeira linha de defesa? Sua resposta: macrófagos e neutrófilos. Ambas fazem fagocitose. Qual a principal diferença das duas? O neutrófilo, após a fagocitose, a emissão de pseudópodes, ele morre e forma o pus. Isso é pus. É um acúmulo de neutrófilos mortos após o mecanismo de fagocitose. Então, houve a fagocitose e após esse mecanismo de fagocitose, os neutrófilos eles morrem. Esse acúmulo de corpos de neutrófilos mortos, nós chamamos de pus ou corpo de pus. Já o macrófago, após a fagocitose, ele não morre. É ele que forma as chamadas células de memória. A partir do macrófago, após a fagocitose, é que o sistema imunológico é ativado, resultando na produção das famosas células de memória, que são os linfócitos. Hoje, por teoria, linfócitos, todos eles são chamados células de memória. Um deles, em especial, eu vou te mostrar qual é, apesar de não concordar com o vestibular. Mas, em geral, linfócitos são as células de memória, tá? Então, o neutrófilo, juntamente com o macrófago, fagocitose. Segunda, acidófilo, também chamado eosinófilo. Entre os vários papéis que ele tem, decora o principal. O acidófilo, também chamado eosinófilo, ele mata parasitas grandes. É o que sempre vem em prova. Uma célula de defesa que atua contra grandes parasitas. Acidófilo ou eosinófilo, tá? Quem são os grandes parasitas? Aliás, causadores principais de doença. Vermes são os maiores parasitas, fungo, protozoário, bactéria e vírus. Nós sabemos também que tem doenças que são causadas por moléculas, como os príons, né? Que não são organismos vivos, são proteínas infecciosas. Mas, falando em organismo, verme, protozoário, bactéria, fungo e vírus, né? São os causadores principais de doença. Dos maiores, o verme é o maior. Quem normalmente ataca vermes para você é o acidófilo. Então, pessoas têm vermes, porque não é eficiente. Vamos criar um padrão de comparação. A primeira célula, que é o neutrófilo, é o branco mais abundante do corpo humano. É a sua primeira linha de quê? De defesa. É o bucha de canhão, é o boi de piranha. É o peãozinho do jogo de xadrez. São os neutrófilos. É dar a cara para bater. Esse acidófilo é o branco menos abundante do corpo humano. Ele chega de 1 a 3% apenas. Então ele não é eficiente. Ajuda a combater, mas não é eficiente. Além de vermes, protozoários. Principalmente a ameba e a giardia. Em prova, dica do Daltinho para você. Escuta. Dica do Daltinho. Quando eu escuto em prova acidófilo, eu penso em verme, ameba e giardia. Não vai ter erro. Não vai ter erro. Quando eu falo acidófilo ou eosinófilo, ele mata para você, tenta, vermes, ameba e giardia. Mas a ameba é grande, tem ameba que é tão grande
que dá para ver a olho nu numa placa de Petri, se locomovendo por pseudópodes. Dá para ver, de tão grande que algumas são. Então, para você ver que esse acidófilo aí, ele ataca parasitas de grande porte, tá? A terceira, basófilo, muito legal. O basófilo, ele produz duas substâncias interessantíssimas que foram citadas anteriormente. O basófilo produz heparina e histamina. A heparina é uma substância anticoagulante. A histamina está relacionada a processos alérgicos e inflamatórios. Eu não sei se você lembra a aula anterior, nós temos uma outra célula chamada mastócito, que também produz heparina e histamina. Então, qual que é o detalhe? Para nós, é a mesma célula. O que muda é a localização. Na corrente sanguínea, fica o basófilo, que produz heparina e histamina. Heparina anticoagulante, histamina antialérgica. Ela provoca o processo alérgico para combater a alergia e inflamação. Ela provoca a inflamação. Ela atua em processos alérgicos e inflamatórios, a histamina. O mastócito também faz isso, mas no tecido conjuntivo subjacente, ao lado. Então, o que acontece? Corrente sanguínea e tecido que fica ao lado, que é o conjuntivo subjacente, é o propriamente dito. O basófilo fica no sangue. De acordo com a necessidade, ele sai da corrente sanguínea e migra para o tecido, produzindo heparina e histamina. Primeiro, nome dessa migração: diapedese. Diapedese. Vários brancos fazem isso. Esse é o que aparece no vestibular. A diapedese é a migração do basófilo para o tecido. Ao chegar no tecido, para nós, ele se chama mastócito e realiza a mesma coisa, produção de heparina e histamina. Algumas pessoas tomam um remedinho chamado Histamin, não é? Por quê? Porque ele combate a histamina, evitando um processo alérgico mais desenfreado, mais intenso. É um antihistamínico, porque provoca a histamina, provoca o processo inflamatório. Tá vendo? Então, no sangue é o basófilo, no tecido é o mastócito. Essa migração de um lado para outro lado é a diapedese. Perfeito? Muito legal. Cuidado com os detalhes aí. Continuando. A granulócito não tem grânulos. Monócito, que o núcleo parece um rim, riniforme, né? Gente, o monócito não faz nada. Mas não, como assim não faz nada? Ele se diferencia em outras células que têm papéis importantes. Nessa matéria que me interessa, é o macrófago. O macrófago não faz fagocitose. O monócito se diferencia em macrófago, que faz fagocitose. Dica do Daltinho para você. O monócito também se diferencia em osteoclasto, que é uma célula do osso, que realiza remodelação óssea. Então, vamos falar de osso um pouquinho depois, tá? Mas o monócito se diferencia em osteoclasto, que faz remodelação óssea. Outro assunto, outra história. Nessa aula, monócito se diferencia em macrófago, que faz fagocitose. Perfeito? E última, linfócito. Célula esférica, núcleo esférico. Ah, Dalton, linfócito. Mas depende de qual? Pois é. Branco faz defesa, mas dependendo do linfócito, ele pode ter papéis e funções diferentes. Nós conhecemos três principais tipos de linfócitos. Três. Nós conhecemos o linfócito B, o linfócito T e o chamado CD4 mais CD25. Tá vendo? O linfócito B de bola, deixa para lá. O linfócito CD4, CD8 e CD4 mais CD25, desculpa, são os T. Então tem o linfócito B, o linfócito T e o chamado regulador. Em geral são três, mas diferenciando um por um, primeiro, linfócito B de bola. O B faz o quê? Produção de anticorpos. É chamado principal célula de memória. Eu não concordo, também tinha que ser o CD4, porque o CD4 ele reconhece invasores, né? Então, mas em provas, não tema. Coloca o linfócito B de bola como principal célula de memória. Mas por quê? Porque o B produz anticorpos. Na verdade, o linfócito B é uma célula inativa. O linfócito B é uma célula inativa. Só que ao sofrer ativação, ela passa a produzir anticorpos. Nome, plasmócito. É a mesma coisa, só que inativa e ativa. O linfócito B é uma célula inativa que ao sofrer ativação passa a se chamar plasmócito. E esse plasmócito realiza a produção de anticorpos. Ah, eu coloquei na prova B. Você acertou. Mas o B é uma forma inativa.
que ao se tornar ativa se chama plasmócito. E esse plasmócito produz anticorpos, certo? O linfócito T divide-se em três. CD4, CD8 é o que você mais conhece provavelmente, e uma terceira categoria que ainda é rara em vestibular, que é o CD4 mais CD25. Só que eu já vi. O linfócito T, CD4 ou T4, que para nós é a mesma coisa, também é chamado de auxiliador. Ele auxilia reconhecendo os invasores. Entenda, o T4, o CD4, ele não mata ninguém, ele reconhece os invasores. E ao reconhecer, ativa o sistema imunológico também. Aí quem mata o invasor? O B, o CD8 e outras aí que vão atuar contra o invasor. Só que o CD4 ou T4, ele auxilia reconhecendo o invasor. Ele faz reconhecimento. Em linhas gerais, é o papel geral do CD4 ou T4. O CD8, ele mata o invasor, tanto é que é chamado de matador. O nome, na verdade, na nomenclatura própria é citotóxico. O CD8 é chamado citotóxico, porque ele é tóxico aos invasores, porque ele mata os invasores, tá? Também chamado de matador, killer, a sigla NK, natural killer, é muito legal. E esses termos aparecem em prova, viu? Matador, killer, NK, natural killer, é o CD8, que é o citotóxico. Mas os outros matam também, só que ele mata de uma forma diferente. Isso é muito legal de entender. Essa célula chamada de CD8 ou T8, que é a mesma coisa, chega próximo ao invasor. Vamos supor a bactéria. O CD8, o T8 chega próximo à bactéria, lança uma enzima chamada perforina. Por quê? Porque ela perfura a membrana plasmática da bactéria, faz um buraquinho na bactéria. O CD8 joga uma bomba dentro da bactéria e bam, explode a bactéria. Por isso, matador. Eu acho um espetáculo. Isso no microscópio é um show, gente. É muito legal de ver. Então, o CD8 chega próximo ao invasor, faz um buraquinho na membrana, joga uma bomba dentro e explode. Como assim bomba? É um coquetel de enzimas. Enzimas digestivas. Então, o CD8 ou T8 chega próximo à bactéria, perfura a membraninha, joga um coquetel de enzimas digestivas e mata a bactéria. Por isso, matador, ou citotóxico, ou killer, ou NK, natural killer. E a última do nosso enredo aqui de linfócitos T, né? Que é o CD4 mais CD25. Ele é chamado de regulador, ainda raro em vestibular. O nome está falando, né? Por que chamar de regulador? Porque ele regula a ação dos outros, do B, do CD4 e do CD8. Nós acreditamos que as doenças autoimunes estão ligadas à falha do regulador, que não regula como deveria regular o B, o CD4 e o CD8, que são as três principais, vamos dizer assim, né, que eu falei para você, o B, o CD4 e o CD8. Essa quarta, não tão comum de vestibular, CD4 mais CD25, é o regulador, porque regula a ação dos outros. Observações, duas observações finais para a gente fechar os elementos do sangue aqui e alguns da linfa, que são os linfócitos, né? Esse regulador é raro em vestibular, que recebe o nome de CD4 mais CD25. O que é o termo CD? CD4, CD8. CD vem de citocina ou citocinina. É um tipo de proteína presente na membrana plasmática do glóbulo branco que está relacionada ao papel que ele possui. É uma proteína. É uma proteína receptora, presente na membrana plasmática. A partir do tipo de proteína receptora, ele tem papéis diferentes. Proteína CD4, CD8 e blá, blá, blá. Ok? E esse CD8, que é o matador, eu falei que ele mata bactérias, porém, entenda, em vestibular, dica do Daltinho, está associado à morte de micro-organismos, está associado à morte de enxertos, a pessoa recebeu um transplante de pele, o enxerto foi rejeitado, o enxerto foi morto, é o CD8. Ele ataca os enxertos. É todo um mecanismo fisiológico aí com o CD4, mas quem mata o enxerto é o CD8. Tá? Vamos supor que você recebeu uma pele nova. O que o corpo reconhece, nossa, tem barro na pele. O CD8 mata o barro, que é a pele nova, e rejeita o enxerto. Então, rejeição de enxertos, tá? Transplante de órgãos que são rejeitados, tem a ver com o CD8 também. Terceiro, doenças autoimunes. Você se ataca, você se mata. Quem mata os órgãos internos é o CD8. Diabetes mellitus tipo 1, ele mata o seu pâncreas. Hipotireoidismo congênito, ele mata a sua tireoide e outras doenças aí. E a quarta, que é muito legal de associar, que é o câncer. O CD8, ele mata as células cancerígenas, mas o câncer mata a gente. É uma fatalidade. Algumas pessoas saram de câncer. E, ao contrário que muita gente pensa, tudo bem, existe a ideia do milagre, mas é o milagre da vida.
principalmente o CD8, ele mata para a gente células cancerígenas, quando de forma eficiente. Perfeito? Fechando os elementos do sangue e da linfa, aula muito legal, boa de acompanhar. Essa aula especial, na minha opinião, é a aula do conjuntivo principal. Essa é a que mais aparece em provas. A segunda, próxima aula, osso e cartilagem, é o complemento dessa matéria, é complemento mesmo. É uma aula complementar, osso e cartilagem. Essa aula, sangue e linfa, é a principal. Repita essa aula várias vezes. Estou à sua disposição. Bom estudo, ótima aula. Eu não vou nem falar, arrepiei. Você não sabe quantas horas é agora que eu estou gravando essa aula aqui. É tarde, tá? E eu gravo com empolgação, que é uma aula que eu sei que tem grande utilidade para você. Tchau, bom estudo, tudo de bom. Até a próxima aula.